Eu deixei o carro na rua. Será que eu vou tomar multa? Não, Deus me livre, vai. Ai, tomara que não. Bora gravar, Solano? Que isso, gente? Começa agora, hora da maldade. Aí está você, criança da noite. Eu atravessei oceanos de tempo para encontrá-la. Sim, com essa frase super romântica, Gary Oldman e Winona Ryder se apaixonaram. E eu também me apaixonei pelos vampiros e suas muitas formas. Agora os vampiros ainda tem para onde ir, dá para você evoluir. Esses chupadores de sangue. Ela que explora toda a questão, eu ia falar freudiano, eu ia falar, pode ser, né, da chupação dos vampiros, minha querida amiga Paula Febe, com sua psicanálise. Tudo bom? Sempre afiada. Você viu que eu vim a caráter porque eu pensei, se tem um dia que eu vou brilhar, é o dia... é hoje. Já disse Edward Cullen também. Exato. Não, gente, então, eu preciso falar isso. Meu Deus. Minha mãe fez uma tese sobre vampiros. Tá. Então eu preciso que ela fez uma dissertação de mestrado sobre vampiros. mesmo? Então eu preciso fazer com que ela fique com Orgulhosa? orgulho de mim. Entendi. Tá muito vampírica você. Ai, obrigada. Muito obrigado pelo seu empenho do wardrobe. Não é não? Minha querida Dani Taranha, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Sem chupação. Hoje não tem chupação. Hoje não tem chupação. É questão de dia, eu diria. Tem dia que tem, Ou tem noite. dia que não tem. Exato, Tem depende dia muito. que tem dia que não tem. Hoje não tem chupação. Mas já começou assim. Mas ele que começou com a chupação. E eu ainda ia Não fazer fui um eu. negócio super quinta série de mau gosto com negócio de sangue, porque quando tem, não tem. Não, essa parte pula. Essa Não, parte mas não precisa. Ai. é porque está conectado. Os assuntos de hoje, eles estão muito hemoglobínicos. Nossa. Falaremos sim dos nossos como é que é quando o hemófago, a criatura que se alimenta de sangue, hemofágicos, Hemofágico, será? hemófagos, faltou Eu não desculpa tenho aí. essa informação. Pirula, me ajuda aí nos comentários. Mas sim, os vampiros, né? Os vampiros estão aí desde que os irmãos Lumière filmaram aquela locomotiva, né? Onde tem, a gente bota um vampirinho. Já tinha um Nosferatu ali, Já tinha um Nosferatinho Coloca ali. um Bram se enfiando. Stoker escreveu um livro Exato. e o resto é lenda. E aí, acho que a pergunta que vai guiar o papo de hoje é justamente assim, tipo, os vampiros, assim como os zumbis, assim como outras criaturas, o próprio lobisomem, sei lá, clássicas, assim, monstros do cinema, ele passou também por uma evolução ou involução. Acho que a gente pode colocar, né? Eu acho que tem vários tipos de vampiro. Acho que Uhum. o imaginário popular foi muito longe e muito criativo Aham. nesse aspecto, né? A gente teve... falando da parte do cinema, né? Isso, vamos pro cinema. Aham, O tá. Nosferatu, lá em 1922, se eu não me engano, Que era só que a na cópia verdade do é Bram a Stoker. cópia do Drácula de Bram Stoker. Uhum. Foi processado, teve os filmes recolhidos, destruídos, mas sempre um salva e... É muito louco essa história da Essa história é muito produção, maluca, né? porque o diretor de Nosferatu O primeiro? entrou do primeiro, Tá. não desse agora do Robert Eggers. Tá. Ele entrou em contato com a família do Bram Stoker Uhum. para pedir os direitos autorais, Tá. para fazer o filme, e os caras não cederam. Aí ele falou, só vou fazer igual, só vou mudar algumas coisas. Aí ele fez igual o Bender. E aí ele... Eu vou fazer o meu próprio Drácula, com E aí jogos ele- e prostitutas. Isso, exatamente. E Esqueça aí ele os jogos. foi lá e só trocou o nome do vampiro, né? É. De Drácula foi pra Nosferatu, mudou uma coisa ali e tal, e lançou o filme. Filmaço, inclusive, tá de graça no YouTube pra todo O mundo primeirão ver. e tal, E foi processado. Até as cuecas, né? Imagina, o Tudo. cara faz um negócio, é muito Comporta- igual. É igual. Aham. E aí aconteceu o que aconteceu e o resto virou história, né?
Deixou que ninguém ia perceber. I'm going to change the names. Né? Não, mas aí, assim, eu acho que é um cara que tava muito afim de fazer esse filme, porque mesmo sabendo que seria processado, ele falou, eu vou fazer esse filme. Ele foi lá e fez a versão dele. Change the names, no one's going to notice, né? Mas assim, agora eu tô pensando na linha do tempo aqui, porque o vampiro só virou algo mais sexo, foi pra esse lado mais sexual da coisa, por causa do Drácula. Porque, na verdade, antes disso... Ele era um monstro. Ele era um monstro. Sim, mas o Drácula de Bram Stoker, na verdade, ele não é esse Drácula do Gary Oldman. Não é. Não é. Ele é um monstro. Não tem esse romance, não tem nada. Não. Eu acho que o que a gente pode traçar ao longo dos anos é que, assim, tinha essa figura medonha desse monstro que atacava pessoas e tal. O livro, um sucesso até hoje. E acho que com o passar dos anos, as pessoas foram adaptando isso. O que a gente lembra desse Drácula mais romântico, se é que a gente pode fazer isso, seria a versão do Gary Oldman. Do Gary Oldman, que é do Coppola, né? Que é do Coppola. Que pra mim é o melhor filme de vampiro já feito. Que trouxe ali um romantismo, uma história do cara cruzado. Ele humanizou o monstro, e né? Aí, a Entrevista com o Vampiro também. Os livros da Anne Rice antes. Acho que Entrevista com o Vampiro é de 1976, alguma coisa assim. Não, o novo não é, de 90 e alguma... o livro da Anne Rice. O livro eu não sei de que ano é. O novo. Com o Brad Pitt, Tom Cruise. É que eu achei que ela estivesse falando 1990. dos anos 90 do filme. 94, sei lá, né? É que a Anne Rice foi uma grande autora de filmes, de livros de vampiro, e ela criou uma mitologia. O que eu acho legal de vampiro é que, assim, o autor, quando pega pra si, ele cria a própria mitologia dele em cima daquilo ali. É isso que eu ia, só pra gente não perder assim a timeline, tá? É justamente isso que eu perguntei sobre essa evolução, porque ela nem sempre... Hoje você tem essa coisa consagrada, por exemplo, do filme do Drácula de Bram Stoker. E antes dele ainda, você já tinha esse ensaio do Drácula enquanto sedutor, né? Look at me, veio tal. até antes do... Não tô falando de filme, mas assim, o mito veio até antes do Bram Stoker, né? Assim. Sem falar na questão mitológica, o que eu tô falando assim, no cinema, conforme o Bram Stoker, a obra dele foi sendo adaptada, e a gente citou aí o Nosferatu e tal, aos poucos foi, talvez por uma questão do criativo olhar e falar assim, cara, a gente tem que ter uma coisa a mais a esse monstro aqui, vamos criar uma ligação dele com a mulher, a questão do sangue sexual e tudo mais, e aí eles foram desenvolvendo essa coisa do Drácula enquanto uma criatura sedutora, até, estou falando de cinema, até você chegar no Bram Stoker, que eu acho que é o ápice disso. Sem dúvida. Né? E aí o Entrevista com o Vampiro continuou levando isso por causa do Lestat e do Louis, né? Exato, e ela pegou e falou assim, tá, beleza, os filmes estão transformando essa coisa romântica, mas eu acho que o legal não sei de vocês, o que eu quero jogar pra vocês, ela fez uma coisa que eu acho que vai para além da sexualidade, que eles são muito sexuais, inclusive é uma questão sexual muito mais variada, né? E aí não tem homem essa com coisa, homem, não tem tanto a coisa de amor, né? Não. Tem um pouco do Louis ali pelo Lestat, Sim. tem alguma coisa entre até uma os dois. dependênciazinha. Mas é algo mais sexual Sexual, mesmo. total. Mas o que eu ia falar também era o seguinte, ela desenha os vampiros mais como predadores. Ela tenta explicar assim, por que eles são belos? Porque eles atraem as vítimas assim, as mulheres e até os homens olham para aqueles homens lindos e querem ficar perto e conversar, não sei o quê. É a forma dele, eu entendi isso na época, né? A natureza atrai outra criatura assim e aí ela se alimenta. É o pavão, né? É isso, o pavão no caso atrai a fêmea, mas sei lá, flores, né, que são bonitas, atraem determinados insetos, mas isso não foi bem visto por muita gente na época. A galera mais purista falou assim, pô, tá mudando. Tanto a galera que reclamou que os filmes não estavam fazendo juiz ao Bram Stoker, porque, pô, o Drácula romântico, Drácula sedutor, ele é um monstro, ela também sofreu essa crítica. Tipo, pô, mas... Do Crepúsculo? Sem falar em Crepúsculo ainda, não cheguei nem lá. entrar nesse...
Nessa linha, melhor nem falar. Mas o que eu tô tentando desenhar com vocês é assim, toda vez que alguém vem, não toda, né, mas essas pessoas muito talentosas, a Anne Rice, no caso o De Palma não, o Coppola e os outros diretores e tal, eles fizeram coisas diferentes e no começo tem aquela resistência. Não, mas o vampiro não é isso. Mas determinadas mudanças foram tão eficazes que hoje a gente pensa mais no vampiro como essa coisa sedutora do que ele originalmente foi. Sim. Eu acho que existe uma mania de falar assim, isso não é assim que faz. Uhum. Sereia não é ruiva. Ou sereia não é... Não existe esse inferno. Pode ser o que você quiser. Não existe vampiro. Pode ser o que você quiser. Tá. Então eu acho eu acho uma grande bobagem as pessoas ficarem dando pitaco no vampiro alheio. Porque é isso. Não existiu. Pode ser o que você Mas aí quiser. também é o esvaziamento total do mito. E aí ele se torna uma eu sou um outra pouco coisa. mais Mas quando essa outra conservador coisa nesse sentido. é bem feita, é bacana. Então vamos tentar juntar o que a gente está falando. Porque a Anne Rice, ela não destruiu o vampiro. Não. A estrutura tá ali. Ele se alimenta de sangue, tem a questão mitológica, religiosa, vamos colocar assim. A estaca, fogo, tá tudo ali, né? Agora, ela trabalhou de uma outra forma esse ângulo romântico, esse ângulo sexual e até meio libertino. Sim. Né? Mais do que a visão romântico. dela. A visão dela é essa. Eu não gosto porque... Beleza, ela Mas é foi artista, muito ela bem faz o que ela quiser. construída. Não pode dizer que é ruim, porque não é. É Não. muito bem feito. Você pode não gostar, Sim. mas não que seja ruim. Agora, Sim, Crepúsculo eu já acho uma quebra complicada, Sim. principalmente pelo fato dele brilhar no sol e tal. Assim, O famoso vampiro gente, que pisca. eu acho... Aí, Um Eu abraço pra acho Robert que- Pattinson. aí Eu realmente acho que assim, errou rude. é legal para as pessoas. Teve muita gente que começou a ler por causa de Crepúsculo, Sim. que Se interessou, né? adolescente que se interessou, foi lá e tal. Legal, não sou contra. Quem sou eu para dizer, ai, leia isso, leia aquilo. Aham. Não, acho que se você É a tá sua lendo, porta tá de ótimo, entrada, né? vambora. Exatamente. Aham. Mas eles esvaziaram o mito, né? Não, eles mexeram, mas foi adaptado para um público. Foi mal, assim, pensei numa piada um muito boa com o público-alvo Bolsonaro, mas ali. eu não fiz. Ele tem Esvaziaram um público-alvo. E você tem hoje vampiro para todo mundo. Você tem vampiro monstruoso para quem gosta do vampiro monstruoso. Sim. Você tem o vampiro mais sensual para quem gosta do vampiro sensual. E hoje em dia, com Você o tem o Robert que Eggers, pisca. o Nosferatu ficou romântico também. Quer Mas dizer, o No- ele já era. Mas o Nosferatu, para mim, mas, esse né? novo Não fez Nosferatu... sentido nenhum isso. Esse romântico. O filme não explica por que ela tem essa relação com ele. Ou eu perdi algum frame ali. É uma obsessão que ele tem Mas por da ela. onde? Eles mencionam como se tivesse essa conexão. E aí eu não sei se é um problema de você estar fazendo uma cópia de uma obra. Eu acho que vi ali no muito Nos- isso. Você tem que entender, Solano, que uma pessoa que não morre, ela tem muito tempo livre. Ok. Isso é verdade. Você entendeu? E assim, ele pode se tornar obcecado por uma coisa e ter um tempo tranquilo para conquistar aquilo que ele quer. Ele tem, assim, a eternidade para pegar aquela mulher. Então ele arrumou pra cabeça, entendeu? Pô, mas por que ela tem essa conexão? Ah, mas no Crepúsculo a conexão também acontece assim, do nada. Por quê? Eu vou ser polêmico. Hum. A relação entre a Bella e o Edward é melhor construída do que a do Orlok? Uau! Orloff? Orlok. Isso, o Nosferatu Com Jordan. e a mulher lá, do filme do Nosferatu novo. Eu prefiro me abster. Porque Mas você pelo sabe menos que- tem eu não uma posso opinar. parada acontecendo. A outra, ela fica no chão lá se debatendo. Mas lembrando do cara, do bigode e tal. Aí você fala, mas quando que vocês se viram? Onde que isso aconteceu? Foi na Telefantasy? É muito tempo. Não, mas ela conta quando foi. Não Que conta. anos Ela atrás conta. ela encontrou com Onde? ele. Ela fala isso no filme. Eles se conheceram Eles se onde? conheceram. Você não consegue lembrar, porque não tá no filme. Não, tá Não no tá, filme. porque ela eu não fala. consigo lembrar porque minha memória é uma droga. Mas tá ela no fala. filme. Mas é tosco, ela fala e aí você fala, tá, mas aonde? A gente se encontrou. Onde? A gente se encontrou. E aí eu fiquei...
Sei lá, cara, achei que Cara, faltou... o que eu gosto desse Nosferatu do Robert Eggers é esse vampiro caquético, assim. Eu gosto também. isso é legal, Eu Ah, acho eu acho isso demais. incrível, porque se você levar em consideração, o vampiro é uma criatura, um ser que não morre. Ele é um desmorto. Que É mora, diferente que de- dorme num caixão, em alguma coisa. Esse homem tá podre, esse homem tá caindo aos pedaços, esse homem tem berne saindo de dentro dele. Sim. Ele não é o Brad Pitt, E entendeu? aquele final, desculpa, gente, spoiler. Eu Mas não vou tem dar spoiler, mas não tem spoiler. o final é maravilhoso. O final é lindo, a Você cena achou? é linda, Eu achei lindo também, achei lindo. lindo. Achei lindo. Faz Lindo, sentido E eu nenhum. gostei desse bicho caquético caindo aos pedaços, Também, os vermes pra também. fora. É isso aí E daí eu mesmo. gostei disso. about the E ainda assim ele é sedutor. E ainda assim ele pega a filha do Johnny Você Depp, vê é que tem impressionante. muito mais a ver com a autoestima, né, gente? Pois é, a autoestima Tem. do homem branco, hétero. E se tem alguém branco, é aquele homem ali. É vou te aquele falar. homem. Mas tá muito... Mas você sabe que é um assim, homem perigoso, com autoconfiança e uma voz boa. E tem a coisa da voz também. Tem a coisa da voz, tem a tem coisa da coisa da voz. Tem coisa da voz. Isso é legal. Essas coisas eu gostei do filme. Fora a fotografia, que é A sacanagem. fotografia é absurda, não tem nem o que dizer. Inclusive, tem uma cena no Entrevista com o Vampiro, lembrando aqui, que o Lestat coloca a prostituta dentro do caixão, né? Ah, eu vi eu lembro, vi, ó. E aí- Eu lembro, eu vi. eu tava lá. A gente sabe, Dani, é por isso que você tá aqui. Eu trabalhava Quis pra dizer eles. que eu vi esse filme. Eu lembro dessa cena, isso que eu quis dizer, eu lembro. Então, ele faz isso e, cara, eu acho que tem um paralelo que a gente pode fazer, assim, tem uma história do Álvares de Azevedo, que ele tinha, né, um grupo gótico aqui no Brasil e tal, né? Um E grupo gótico. ele era gótico e ele fazia esses Meu encontros Deus. no cemitério. Lá vem. Tá. E ele, de fato, colocou uma prostituta dentro de um caixão Ah, que morreu de medo. de ataque cardíaco, teve um... Morreu de medo. Mentira. Jesus. Bom, pelo menos facilitou pra todo mundo. Meu Deus. Mas, Né? bom, vendo por esse O lado. que aconteceu depois, como tiraram ela de lá, se ele foi preso, o que aconteceu, eu não sei, mas de fato aconteceu. E você falou dessa cena e outras marcantes, eu logo no começo não aguentei. Falei que acho o Drácula de Bram Stoker lá do Coppola o melhor filme de vampiro, mas o Entrevista com o Vampiro pra mim tá... Cara, Muito bom. tá muito bom. Tá logo ali. É muito genial. Que aí ele traz... São dramas diferentes, né? O outro ali é o drama dele, exato. ele se odeia, ele odeia o que ele é, ele odeia a própria natureza. E o Louis fica ali... Cara, tu tem que aceitar essa parada, brother. Você é isso aqui, você tá acima agora da cadeia alimentar, né? E o Brad Pitt diz que ele não gostou de trabalhar esse filme, né? Que ele não Teve tava alguma legal. coisa assim, que ele não gostou. E Eu tem ouvi aquela isso. treta também do Tom Cruise com a Anne Rice, né? Que ela detestou. Vocês lembram dessa história? Não. Porque o Lestat, no livro, ele é muito bem descrito, no sentido de que ele é bem definido. Ele é louro, cabelo assim assado, altura, pipipi, sim, popopó. lembro disso. Porque ela queria aproximar ele muito dessa coisa angelical, tradicional, clássica, anti-católica, digamos, né? Para simplificar. E aí meteram o Tom Cruise e ela ficou pé da vida. Aí ela escreveu uma espécie de carta, um manifesto no New York Times, dizendo que ela estava extremamente decepcionada com o Tom Cruise sendo escalado. E ele diz em entrevista que ele ficou mal. Ele ficou muito tristinho. Mas Aí depois ele que foi saiu pra- o filme, ela gostou, E né? depois Aí que ele foi pra saiu o filme, ela cientologia, né? pediu desculpa pra ele. Oi? Aí ele foi pra cientologia. Talvez tenha sido aí Talvez que eles tenha sido a pegaram culpa ele. da Ah, Anne Eles Rice. o culto te pega quando você tá lá embaixo. Então. Ele fala, Aaron Robert, ele pode te salvar. Exato, foi. Mas com Ele morreu do por Brad você. Pitt ela não falou nada, né? Não, o Brad passou, Pois é. mas o Tom Cruise... Então ela ficou amoadinha com o Tom Cruise. e depois Mas ele ela pediu entregou desculpas um e baita tal. personagem, assim. Entregou, Ele achei entregou ótimo. demais no filme. Mas tem não deixa de outras- ser uma discussão interessante, porque você eliminou, sim, essa imagem tradicional da estátua do anjo. O Tom Cruise não lembra um anjo tradicional mas católico. mas Mas também ele tá com o cabelo mais claro no filme, ele Tá é loiro. loiro, Sim, eles tentaram... ele tem olho claro. Gosto quando ele tá se arrumando, depois que quando ele tá podre ali, que ele volta. Sim. Lembra? E ele acho que tá tocando piano já naquela cena. E ele tira
na camisa bufante dele, ele vê que tenta restaurar um pouco da dignidadezinha dele, né? Ele tá todo putrefato e tal. Todo errado. Nossa, esse filme é incrível, cara. Esse filme é muito bom. muito É legal. sensacional. E eu gosto também, desculpa, acabei emendando que eu tô empolgado. Pode falar, pode falar. O filme não explorou muito isso, pouco. É uma cena. Mas a questão da Cláudia, que é a criança, né, que ele transforma, que é a namorada do Homem-Aranha, né? Esqueci É o a nome. Kirsten Stewart. A Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Tá confundindo com a brilhante. É muita... É muita Kirsten. É muita Kirsten pra É. vampiro. Que no livro eles falam mais sobre ela vai amadurecendo, né? Eles transformam ela criança, vamos lembrando. E ela no livro, ela vai se tornando mulher. E ela tá presa num corpo de criança. Então, Sim, ela tá puta. Cara, Exato. isso Ela é tá incrível, pé da não vida é? que ela não vai Muito crescer. legal. Imagina que coisa horrível. Eu odiei minha infância. Imagina se eu ficasse Você presa, fica presa lá naquele pra corpo. sempre. E é ela a tem grande desejos, revolta e ela- dela, é. tanto que ela depois começa a matar mulheres Isso. com ódio, porque ela não vai ter aquele Ela corpo, ela tem não ódio vai do crescer. corpo feminino, É. exato. Mas também é uma demais. sacanagem transformar uma criança, hein? E é um debate maneiro sobre imortalidade, é uma coisa que você não via na época nas obras de vampirismo, né? Ou você tem uma certa glamorização, mas simultaneamente ele mostra, olha o lado aqui que você não sabe, do que é você virar um vampiro, né? Sim. É essa merda aqui, bro, tu vai ficar pra sempre com essa... Não, e tem um filme que fala muito bem disso, um filme de vampiro, obviamente, chama Amantes Eternos. É Como é com que Tom é? Hiddleston e a Tilda Swinton. Olha só. Que é uma dupla assim, a boa. trilha sonora desse filme é espetacular. Eles formam um casal e eles estão há séculos juntos e tal. E ela é uma vampira muito leve, assim. Ela é uma vampira que entende que ela não vai morrer, ela entende que a vida dela vai ser isso. E ela passa ali as décadas, os séculos, tranquila. O personagem do Tom Hiddleston tá com depressão. Ele é um vampiro depressivo. Porque ele entrou numa fase Caramba. do tipo assim, Tá. que saco, eu não vou morrer. Aham. E eu não aguento mais isso daqui. Legal. Eu não aguento mais ter que ficar caçando gente pra comer. Eu não aguento mais ter que ver essas Fugir do sol. pessoas. Aham. As pessoas me irritam. Ele tá num negócio Legal. meio doido. Sim. E aí ele liga pra ela, ou ela liga pra ele, porque estão em continentes diferentes, assim. Tá. E aí ela fala, não, eu tô indo aí te visitar e tal. E ela vai até o encontro dele pra tentar tirar ele desse buraco Dessa que deprê. ele se enfiou, dessa deprê. Parece E aí uma comédia romântica. Parece. E aí tem todo o desenrolar da história e tal. Mas eu acho interessante porque é isso, pega um lado da imortalidade que deve ser um pé no saco. Assim. Eu lembro que eu acho que é no RPG do Vampiro à Máscara, para os RPGistas aí que estão acompanhando o programa, podem me corrigir se eu estou equivocado, mas eu acho que é ali. Eles trabalham a questão da eternidade, que é o seguinte, e outros filmes também chegaram a brincar com isso, até aquele da Kate Beckinsale, que eu gosto também, aquela série de filmes, como é que chama aquele? Tem um Gente, que ela que é os vampiros versus os lobisomens. isso. Né? Eu Como é que adoro chama eu adoro, isso? eu não sei o que Anjos da Noite. Anjos Anjos da Noite, Eu isso. adoro Anjos da Noite, eu acho um Uma guilty pleasure. farofada boa, né? Farofada gostosa, com ovo, com baconzinho. Adoro. E Kate Beckinsale correndo pra lá e pra cá com latex. Quem vai reclamar? não ligo. Tá? Eu tenho pouco e eu quero esse pouco. Me dá um pouquinho, tá? Porque vocês já botaram Tom Cruise, Brad Pitt. Eu não posso ter a Kate Beckinsale, ora bola. E aí é o seguinte, os vampiros do Vampiro à Máscara, se me lembro bem, e nessa questão também do Anjo da Noite, chega um momento que eles precisam dar uma hibernada. Por quê? Porque a mente deles, ainda que tenha sofrido a mutação vampiresca, ainda é uma mente feita para você viver 100 anos. Então a mudança da cultura, os costumes, a história, as pessoas, começa a embaralhar a parada e eles começam a enlouquecer. Então eles têm que dormir. É muito legal. Muito bom. Passa, sei lá quantos, passou 2 séculos. E é quando ele acorda, meio que deu um reset. Uhum. Não é legal isso, cara? É por isso que eu gosto muito de What We Do in the Shadows. Eles fazem boa. desse jeito cômico, mas cara, como que seria um vampiro hoje? Sim. Que alguém que foi transformado em Perfeito. 1800 e alguma Ele coisa. tá preso ainda. Como é que ele vai se relacionar com o mundo de hoje, né? Porque É o isso personagem tão também do absurdo. Tom Hiddleston em Amantes É a Eternos. mesma Muito coisa. legal. Ele fica... E ele tá puto, porque ele vê, tipo, o cara viu
sei lá, viu Michelangelo, Sim. o cara viu coisas incríveis da humanidade. E aí, nos dias de hoje, ele fala, meu, o que tá acontecendo? Sim. Sabe? E aí começa Muito a vir bom. uma revolta nele, assim, né? Por Que é isso que você falou, tipo, É. a cabeça dá uma pane se você não por isso que souber lidar com aquilo ali. é tão difícil, é muito difícil. É uma das coisas, acho, mais difíceis na ficção fantástica, é você escrever personagens eternos. Sim, Mesmo que seja... É mais fácil quando são homens e mulheres, porque aí você dá pra brincar com isso que eu acabei de falar. Mas você tem que considerar esse elemento e aí pega emprestado. Por isso, por que a sua avó, seu avô tem tanta dificuldade de lidar com pessoas novas, de lidar com o mundo? Porque é isso, o que eles amavam ficou para trás, é considerado antigo, ou já morreu, ou já não funciona. O mundo novo é difícil deles entenderem. Se eles ficarem tentando se atualizar, qualquer pessoa que convive com pessoa mais velha, é um esforço muito grande você ter que se atualizar o tempo todo, e o tempo parece que passa mais rápido, de certa maneira. Mas eu fico pensando se isso não acontece exatamente porque a gente é humano e vai morrer. Tá. Então a gente tem essa limitação de entender o que está acontecendo agora, de se relacionar de um jeito diferente com o mundo, quando você ficar mais velho. Porque se você sabe que você não vai morrer, talvez você tenha mais paciência para se atualizar, sabe? Sem dúvida. A gente discute isso às vezes de novo em fantasia, vai estar falando de elfos, tá falando de dragões e tal, é tipo, a gente valoriza mais as coisas que a gente sabe que a gente vai perder, ou pode perder. Então as amizades, as experiências, até, né, quando você escreve uma criatura, um ser que é, não necessariamente eterno, mas ele vive, sei lá, centenas de anos, ou até milhares, pra ele é tipo, correr pra quê? Né? Espera. você tem pressa. Vamos esperar uns anos, daqui a pouco a gente retoma esse assunto. Caraca, Então, uns anos. porque a vida se renova. Aham. Se você tem só uma e ela vai acabar quando você fizer, sei lá, 90 anos, 80 anos, você vai gastar esse tempo para tentar entender como um celular funciona? Tá, Sabe? entendi, também tem esse lado aí. Agora, Uhum. se é para sempre, se É um pode processo ser para diferente. sempre, se né? pode ser pra sempre. Porque a morte também existe para o vampiro. Sim. Mas se pode ser para sempre, então você tem mais paciência para se relacionar com as coisas. Sim, e quando você falou da morte, ainda assim o vampiro ele pode ser morto. Eu acho que tem um elemento legal também na mitologia do vampiro, que é a seguinte, dependendo, né, de como é que você trabalha ele e tal. Mas a gente está falando ainda dessa mitologia que trabalha o sobrenatural, o religioso ali envolvido, né? O Bram Stoker lá, ele enfia a espada dele na cruz, né? Ele renega a Deus e tal. Por isso que usa-se muito esse termo de desmorto, né? Ele não é um morto-vivo, ele é um desmorto, é diferente do zumbi, sei lá. Mas eu acho que tem uma coisa legal também do tipo assim, eles têm medo da morte, para além da nossa, humana, porque tem algo muito ruim aguardando eles também. Ou até o vazio, dependendo da obra, fala que eles não têm alma mais. Não tem, né? Não tem. Não tem. Então a pessoa que morre, ela fala, ainda mais nessas obras que trabalham esse religioso, tipo assim, porque Jesus, né, eu vou pro reino Posso dos ser céus, salvo. eu vou ser salvo, não sei o que tal. O vampiro, ele tem essa coisa de, cara... Ele é um ser demoníaco, Ele é na um ser verdade. das trevas, então ele está condenado. Então, enquanto eu puder ficar aqui, ó, eu tô aqui em tempo emprestado, né, que às vezes é a expressão. Eu gosto disso também. Ele sabe o que está aguardando ele, entre aspas. Sim. Né? Tem um filme muito legal, 30 Dias de Noite. Vocês assistiram? legal. Eu gosto muito desse filme, porque assim, é a paciência do vampiro. Né? É isso que a gente estava falando. Ele tem tempo de esperar uma cidade lá no... não sei aonde que é. É tipo num polo aí, não é? É. Ou é no Alasca? Não, é algum desses lugares muito Sim. próximo do polo que fica 30 dias Que fica de noite. 30 dias de Eu acho que é noite. Então isso, ele pode esperar tranquilamente esse claro. tempo chegar. Pra ele Porque é a muito, hora né? que chegar, É meio que a ele vai temporada fazer a de grande caça festa. deles, É a né? temporada de caça. Isso é muito legal também. É muito legal isso. Cara, você lembrou um negócio legal também, porque eles fizeram uma mudancinha ali nesses vampiros, se vocês lembrarem, eles, fisionomicamente, eles têm uma coisa meio de tubarão. Uns dentes estranhos, É, né? o rosto verdade. deles é um pouquinho É assim, verdade. o olho acho que ele fica todo preto,
e os dentes são bem dentinho de tubarão. Parece Os dentes, do assim. Exorcista do Tubarão lá, aquele filme. É, que a aquele gente falou. Um clássico. filme ótimo, O Exorcista, você não inclusive. O assistiu? Exorcismo do Tubarão. Não é Exorcismo No do streaming Tubarão, mais alguma coisa próximo assim? de você. Tubarão Exorcista? O Exorcismo Mas, do ele- Tubarão, mas eles têm assim. uma fisionomia diferente. Meio tubaroa. Que é parecido, não sei se vocês viram Céu Vermelho Sangue, Não. Não. é um filmaço de vampiro da Netflix, saiu tem uns 3 anos mais não ou sabia. menos, Ainda tá lá? eu acho que tá né? lá. É uma mulher, um filho, ela precisa pegar um voo e ela tem uma doença, que na época ninguém sabia o que era, mas eu já posso falar porque tá cheio de spoiler na rede social, o cartaz do filme agora é ela com os dentes, então A doença dela é vampirismo. é vampirismo. Tá. E aí... Mas é vampirismo tipo sobrenatural, chupar o sangue. Chupar o sangue, exatamente. Ah, E aí ela tem um filho, tá. e aí o filho sabe que a mãe é doente, Ah. e eles precisam, ela tá indo buscar um tratamento em algum lado da cidade, do país, na verdade, pra condição dela. Uhum. Eu não lembro como é que ela adquire isso, se é alguma coisa que morde ela, eu não Tá. lembro como ela adquire isso, mas ela tem essa condição e ela quer buscar um tratamento. E ela vai pegar o voo noturno, porque ela não pode pegar um avião durante Claro. o dia. Tá. E aí ela pega esse voo, tá ela e o filho, tudo bem, só que esse avião é sequestrado por terroristas. Eita ferro! E aí Agora é você desviado me conquistou. rota e tal, não sei o quê. E aí o único jeito dela conseguir salvar o filho dela e a tripulação e tudo mais, e evitar que esse avião Vá pro saia... prédio. Não, que caia ou que rode o tempo suficiente para amanhecer e etc. Aham. É ela se transformar e matar geral lá dentro. E vira uma grande... maneiro. Esse filme é muito bom. Caraca. É muito, Muito bom. legal É isso. muito bom. Tem o Van Damme? Não tem Não Van tem nenhum assim. Não tem. Ah. Mas é muito legal porque é isso, é um lado... Steven Seagal, talvez? Não, infelizmente não tem. Mas é um lado do vampiro que vai para uma coisa como se fosse uma doença mesmo. Não é romantizado, não é demoníaco, não, é uma condição que você tem ali Tá. e que é uma mãe, antes de ser Sim, você ainda uma bota um vampira, elemento é uma de mãe. proteção. E ela aham. precisa proteger esse filho e Legal. esse avião pode cair, pode acontecer alguma coisa. Se o vampiro E aí cai num começa. acidente aéreo, ele morre? Não, né? Não. Depende do quanto que ele vai ser desmembrado. Porque se Se bater a cabeça, acho se que sim. decapitar, Se ele explodir, se ele sei pegar lá. fogo, Mas se um pedaço Pelo da mito- madeira do avião, aí é muito azar, né? pelo mito é uma estaca, Ah, É uma estaca, a luz do sol. água benta. água benta. Mas se você cortar a cabeça também, encher de alho... Ah, mas no dia seguinte, tipo, caiu. Caiu o quê? A cabeça? O avião. Não, caiu o avião. Ah, tá. Caiu a cabeça. A cabeça caiu junto. Tá. Aí, dia seguinte, vai amanhecendo. Aí já Aí era. já era. Se ele ficar preso nas ferragens, isso que vai dar muita raiva. Porque se ele sobreviver, se ele não for desmembrado, se ele só for deformado, né? Por exemplo, se cortou o braço do vampiro, ele vai crescer outro. Então, se ele quebrou todo, não sei o Mas quê... não é uma lagartixa. Mas cresce. Cresce outro? Cresce outro braço, Não claro. sei se cresce outro. Claro, gente. O vampiro, ora bolas. É? Cresce. Eu não, Bom, tá não bom. lembro de ter visto Eu acho que isso. o vampiro, ele se regenera. Você só não regenera se tu queimar. Ele vai, tipo, consumindo pessoas e vai se regenerando. E vai crescendo Agora de novo. sim. É. Eu gosto até disso, por exemplo, cortou. Aí ele tá lá. Se ele morder alguém, chupar o sangue, aí eu acho que cresce. Gente, eu nunca vi isso. Acontece. O próprio... Tá precisando, sai mais de casa. O próprio Lestat, mas o próprio Lestat, ele tá todo cadavérico, ele precisa se alimentar pra se sim, mas ele regenerar. não perdeu nenhuma parte do corpo. Pô, mas ele perdeu fibra muscular, ele tá todo magro. Ele Aí fala só que ele... morde e já volta. Porque ele fala que ele É tipo um whey, assim. ele foi se alimentando de cobras e jacarés, de sangue, lembra? eu lembro. Bem eu lembro. lembrado. Ele De tá sangues cadavérico. frios, ele precisa de Mas sangue a questão quente. é um pedaço. Sim, mas é o que você tem. É tipo, entendeu? Ele se transformou num... Não, mas Não- eu fico pensando se volta o pedaço. Não, Mas tudo pedaço bem, eu eu não vou tenho sentar certeza, aqui. mas eu isso acho aí que eu acho que cresce. vai. Eu Tá. acho que cresce de volta. Escrevam aí nos comentários. Se você acha que o vampiro regenera... A esse ponto. É porque você vê filme que os caras... Estamos seguindo mitologia de filme e tal. Você dá tiro no vampiro e ele só dá risada e cresce de novo. Ficou mas parecendo que era aí- meu mamilo. Não era mamilo não, era o buraco se da se bala. for assim. jogo aí, com certeza. Mas... Mas filme não? Eu não lembro agora. Vamos lá, Drácula de Bram Stoker. Ele tem uma hora lá que ele vai dar o sangue dele pra mina, né? Lembra? Ele faz a unhinha dele, aí ele faz...
Sim, Ele aí vai ele dar se academia. regenera. Disso Ele se sim. regenera? Sim. Então, Mas eu tô pensando num pedaço do corpo, entendeu? Mas tudo bem, já aceitei. Amputou. uma perna. Se Ah. cresce a perna de novo. Eu tenho uma pergunta mais confusa para vocês ainda. Que Tá. eu costumo fazer para amigos. Ela funciona com lobisomem também, então serve para tanto faz, tá? Se uma pessoa sofreu um acidente, uma pessoa normal, Ok. ela sofreu um acidente e ela perdeu, digamos, um braço num Tá. acidente, tá bom? E aí ela tá lá, ela fez a fisioterapia dela, anda lá sem o braço, tal, talvez com a prótese, aí um dia ela vai lá e o Louis Creu morde ela. Ela se transforma em vampira. O braço cresce de volta ou não cresce? Eu acho que não. Não. Você acha que ela continua Porque é maneta? como ele foi transformado. Continua, foi transformada né? depois. Perfeito. É. Eu sou desse time. É. Mas, e aí isso sustenta o que eu acabei de falar. Logo, Não sustenta. se ele perde depois de virar É o vampiro, oposto. vai crescer. Gente, vocês estão se apegando em detalhes. Eu tô muito impressionada com esse diálogo. Mas isso é nerd. Não, ó, mas tem uma coisa que eu quero falar. Vou sair um pouco do assunto, tá bom? Tá? Então, bem, deixa a que a galera resolve gente nos aceita. comentários aí. Mas eu quero falar que o Drácula de Bram Stoker, ele foi inspirado no Vlad o Empalador. Claro. Ah, isso sim. Que Que era uma pessoa ótima, né? é uma pessoa incrível. Imagina. Imagina você ter um apelido, Empalador. O empalador. E Mas não você é sabe nada que romântico. que o né? Vlad, Uma coisa- lá na Transilvânia, ele é um cara legal pra galera. Ele não é um Mas isso meu é muito Deus, comum com ditadores. ele não Dependendo é? de onde você está, Bom, a isso é galera verdade. adora um Che Guevara, adora um ditadorzão, entendeu? Tipo, porque Porque você foi tem o uma cara que defendeu propaganda. eles e tal, não sei o quê. e Ué, aí no Rio de fica- Janeiro isso acontece com a romantização do tráfico. Pode né? ser. Você tem dependendo de como você trabalha a sua propaganda, você Mas pode ainda assim, sim. É uma pessoa... Foi uma pessoa ótima. Porque eu entendo que Pessoa do lado. delicada. Comprando esse barulho, Vlad, o comprando esse empalador. barulho, e aí não serve mais para a provocação que eu fiz ali dos ditadores e tal, dependendo do imperador, né, do rei, sei lá, se ele empala os inimigos do seu reino, você pode até falar assim, pô, o Vlad meio que passa um pouco Então, do mas do foi o que ponto. aconteceu. Mas pra Mas essa não é galera... comigo. Ah, então. exato. Mas é isso. Ele faz isso com a galera que tenta invadir aqui a Transilvânia. Ele mutilava, decapitava e empalava inimigos. Exato. Então, os inimigos daquele povo acham o Vlad 10 de 10. Exato. Você entendeu? Agora, a galera que o Vlad matou, esse aí- cara aí é não péssimo. acha. Aí tem uma outra visão. então, tem Mas a você outra acha que visão um da cara coisa. que age assim com os inimigos, com esse nível de crueldade, Paula Feb, vamos ativar? Psicanalistas, ativar! Yay! Né? O cara que tem esse nível de crueldade, Hum, de perversão, hum. ele dificilmente vai ser um cara bacana Pô, acho que não para tem muito com como, né? os seus iguais. Acho que não tem muito como. E, na verdade, esse cara acabou achando um ambiente propício para Pra que ele praticar. pudesse... Que eu acho que naquela época não tinha muito discernimento do que... Era a perversidade Do era limite. acolhida, né? E Naquele tinha- ambiente ali. E a gente não sabe o que é, vou usar de novo o termo propaganda, né, romantização e tal. O pessoal dizia que ele jantava entre os homens empalados, né, inimigos, que ele pedia para servir o jantar dele ali no meio, enquanto os caras estavam escorregando ali, né, nas estacas. Que nem a Batori, tinha questão Sim, de banho de sangue, banho de sangue. também, alguma coisa. Também é uma coisa para você talvez passar para os invasores de que, olha o que vai acontecer com vocês, esse cara é louco, o cara janta cercado de pessoas empaladas, né? Então assim, não vem aqui. Então, mas também... O Bram Stoker escolheu bem. Era uma fase um pouco mais violenta, não sei... Diferente, talvez não um pouco mais, mas diferente de hoje um pouco, assim. Aham. Hoje eu acho que a gente, sei lá, para chegar a empalar alguém é um pouco mais complicado. Olha, determinados Tem que estar com lugares, tempo, né? você Tem que estar com A gente tempo. mata de outras formas hoje. Com certeza a invenção da arma, ela terceirizou o assassinato. Eu acho Não que sou era eu que estou um pouco matando, é a mais- bala. Eu acho que era um Eu pouco mandei mais a bala gráfico. Exatamente. e ela tá lá. Era um pouco mais gráfico, né? Guilhotina. É, E enfim. mas Não ainda vamos- existem lugares muito atrasados Claro, hoje em dia, lógico. né? Sim, óbvio. Determinados E países tem da gente África, que porra, empala na que cidade mesmo. tem. Exato, não precisamos listar gente que aqui. faz isso, Citei aqui tráfico e tal, né? Nossa. Rio de Janeiro e tal. Não vamos falar disso, não. Não, mas é porque. Vamos entrar nesse assunto. Vou tentar justificar. A gente está fazendo esse turismo do horror real
para mostrar como que naquela época o Bram Stoker ele se espelhou numa pessoa que era inalcançável. Ele era uma pessoa de uma violência inalcançável. Uhum. E ele falou, cara, esse cara não pode ser humano. É. Ele tem que ser um monstro. Uhum. E a coisa depois foi sendo trabalhada. E aí eu pergunto pra vocês, o vampiro tradicional, ele ainda é legal? Ele ainda funciona? Por exemplo, esse filme, essa remake aí da Hora do Vampiro. Não sei se vocês assistiram. A Hora do Vampiro não é a Hora do Espanto? É Não, esse? a Hora do Vampiro mesmo, que os vampiros criancinhas com os olhos brilhantes na janela, flutuando. É o Salem's Lot, esse? É o Salem's Lot, Tá, ok, perdão, eu Salem's Lot, que é assim, baseado no conto de Stephen King. do e Stephen tal. King. Eu gosto de Salem's Lot, mas não é o meu gênero preferido de vampiro, assim. Tá. Eu acho que já tivemos outras representações É. melhores trabalhadas aí. Eu acho que... É um resgate, né? O dele, de certa então, eu acho maneira. que a Hora do Vampiro, que aqui no Brasil se chama Hora do Vampiro, Pois né? é. Salem's Lot. Funcionou muito na época em que foi lançado, Tá. mas eu acho que para os dias de hoje não Já funciona não mais. pega tanto. O que eu vi... Eu até achei que tempos o filme, atrás. cinematograficamente, ele funciona. Não, ele assim, te é assusta legal e tal, é. mas eu acho que essa dinâmica para os dias de hoje, eu acho que Tá. não colou muito, não. Tá. O que eu gosto que eles estão fazendo, pelo menos o último filme de vampiro que eu vi, faz bastante isso. É adaptar esse lance da mitologia. A gente teve, então, o filme com Michael B. Jordan, do Ryan Coogler, que é o Sinners, né? Sinners, Pecadores. Sim, muito bom. Que é, sei lá, disparado, pelo menos por enquanto, o melhor filme de terror do ano, que dá uma mexida nisso, mas ainda assim você tem o vampiro que precisa de permissão para entrar na casa, você tá. ainda tem o vampiro que Tem não algumas coisas pode no mito que pegar sol, e enfim, uma Legal. série de outras coisas. Mas ele faz também essa alegoria a algo muito maior. Não vou dizer o que é para não estragar a graça tá preservando. porque é um filme novo, né? Tá. Tava no cinema até pouco tempo atrás. Então não vou entrar em detalhes aqui. Mas ele faz uma alegoria com algo muito maior. Assim, ele usa o mito do vampiro para falar de outro assunto. Tá. Entendi. E isso é muito, muito legal, muito interessante de se fazer. Tem vários filmes hoje que tem essa pegada. Tem o filme do lobisomem, que usa o mito do lobisomem para falar de outra coisa. Então, e Sim. por aí, de paternidade, enfim, por aí vai. Sim. Então eu acho essas adaptações muito legais quando são bem feitas. E esse Pecadores é um espetáculo de audiovisual, assim, impressionante. Espero ver mais obras, assim, de gente pecando. De gente pecando. Vocês conhecem aquela obra do Guillermo Del Toro e um escritor que me falha agora o nome, perdão. Eles lançaram primeiro uma série de livros, depois virou uma série de TV chamada The Strain. The Strain. Eu acho que eu vi. Cara, é muito interessante porque ele apresenta o vampirismo começando séculos atrás também. Ele não chama de Drácula, mas tem um nome lá, tipo The One, o escolhido, o monstro, sei lá, o vampiro mestre lá. E ele vai passando esse vampirismo, ele vai contaminando as pessoas e tal, não sei o quê. E aí, quando isso chega na modernidade, você tem o protagonista que ele como é que é o nome da pessoa que trabalha com vírus e bactéria? Ele Infectologista? Exatamente, ele trabalha como infectologista. E ele decide estudar essa parada, e aí existe essa conversa, essa atualização do cara explicando o que é o vampirismo. De que é um parasita dentro desse Drácula, sacou? Mas é uma coisa, como é o Del Toro ele é muito mais monstro do que microscópico. Ele é gráfico demais. Exato. Então é uma coisa de parasitas visualmente, assim, é muito legal. Então ele tem uma coisa de contaminação também, assim, de tipo, você cortou, você tá com o braço cortado, o bicho sem querer sangrou em você, meio zumbi. O parasita, ele entra em você. E aí você vê o parasita acima da sua pele e tal. A pessoa quando se transforma em vampira, há uma transformação fisiológica mais realista do que o vampiro tradicional que morde Sim. e chupa, né? Ela abre meio que uma mandíbula aqui e ela tem um negocinho. probóscis aqui, sei lá, que fixa, né? E suga uma Tipo coisa... uma sanguessuga, tipo né? um sanguessuga. E eu achei uma parada muito legal, assim, uma atualização legal. Perde um pouco desse...
do clássico, né? Tipo, mas ainda assim, a luz do sol machuca ele e tal, mas tudo é explicado, Entendi. entendeu? Mas é um Sim. negócio de parasita, é um parasita. Eu sou mais purista, eu gosto Tá. muito do Nosferatu, Tá. gosto muito do Drácula. Você gosta do vampirismo, E... da mitologia sobrenatural, eu religiosa, gosto, tá? porque Uhum. eu acho que tem a ver com o nosso medo da morte, antes de mais nada, sabe? Sim. E eu acho que enquanto o ser humano tiver medo de morrer, o vampiro vai ser atual. Perfeito. Olha, Porque você... Engraçado, Pode eu ser. gosto do The Strain pra caramba, mas eu concordo absolutamente com você. Falta alguma coisa. Porque você vai transformando em aquilo que a Dani falou, pode virar tudo, né? Então pode virar você qualquer coisa. vai transformando em outras coisas, Ele assim. vira um monstro da ciência. Por isso que eu discordei um pouquinho da Dani. Só um pouquinho, né? Tá bom. Um pouquinho eu Não deixo. me bate, não. Dessa coisa de, tipo, tudo é tudo, a gente pode mudar tudo. Eu acho assim, artisticamente, claro, faz o que você quiser. Lógico. Tipo, a mulher fez o vampiro brilhante. Estou entendendo que é unânime que achamos uma merda. Mas ela tem o direito de fazer. Sim, Sim. Mas a fã, também tem o direito de reclamar. sim. Eu gosto da estrutura tradicional. Eu acho um mito interessante, sabe? Uhum. Essa questão de viver para sempre, isso ser uma maldição, porque E o sangue? O a que gente que quer você... muito viver para sempre. Uhum. O sangue é o que dá. Sangue é vida, né? É vida. É o que tudo você precisa pra continuar andando por aí. E você imagina, a gente precisa comer. Você precisa comer e aí você tem que matar o outro para continuar É porque eu acho que o vivendo. sangue... Então você tem que liquidar o outro. Líquida. E eu ia falar essa coisa do líquido justamente porque eu acho que, diferente do zumbi, que também é horroroso e tal, aquilo tudo que a gente debate, o vampiro, é maneiro o negócio do sol, é maneiro, a estaca é legal, ele não morrer é legal, caixão, morcego, lobo, fumaça, não sei o quê. Mas eu acho que o elemento primordial, estrutural, a grande coluna que sustenta o vampiro é a necessidade do sangue. Que é também o jeito que ele toma o sangue é bem sexual também, né? Sim, pelo pescoço, total, E absolutamente. tem a penetração. Sim, lá vem você com penetração. Nem tudo que tem Não, gente, penetração no começou... terror. Não, peraí, começou com Freud chupação adora. e a gente tá terminando com penetração. Só porque alguém penetra outra criatura, não quer dizer que tem o Freud ali, tipo, no cantinho assim. Como é que veio o Freud? Assim, sabe? Com o Ele tá cachimbinho lá. dele. Freud Né? Ele tá pula na sempre tela. lá. Ele é a mãe Ele dele. tá lá. sempre lá. Eu não sei se... Quando tem sexo, ele tá sempre lá. Não, mas no vampiro, sem dúvida, tem. No vampiro não tem como você desassociar. E eu gostaria de encerrar apenas dizendo que eu não achei tão ruim o primeiro Crepúsculo. Ai, meu Deus. Não, posso falar? Não, agora eu vou falar um negócio sério. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto do filme. Ela falou. Eu não gosto. Eu não gosto da criação da Stephenie Meyer, né? Que criou. Não gosto do que ela fez com a mitologia do vampiro. Tá bom. Não gosto. Mas eu tenho que ser justa e dizer que o primeiro eu assisti. Tá. E eu não sou o público-alvo desse filme. Justo. Mas eu tenho que reconhecer que não é de todo ruim. Você assistiu bem... até o fim. Você quis assistir até o fim. Não, eu falei, eu vou assistir, tá todo mundo falando, eu vou ver o que é isso. Não, mas você teve vontade de continuar vendo. Não, eu parei no primeiro. Não, mas no primeiro você teve Até o Não, fim. eu vi até o final. fim. Eu vi até o final. Eu Mas será que sou não uma é pessoa curiosa, eu quero saber como é que vai terminar aquele negócio. Mas aí o roteiro não necessariamente é bom, você só quer ver. Não, mas ele tem um andamento de começo, meio e fim, aquele negócio assim. Ele passa o tempo e não passa a raiva. Entendi. Será, fazer uma provocação, será que não existe também um elemento aí que faz a gente querer saber o que vai acontecer e tal? Porque são coisas muito universais. Primeiro o básico, é o Sim. casalzinho e tal, não sei o quê. E se tem uma coisa que eu acho que ela faz bem, ela entende muito bem a dinâmica do amor adolescente. Sim. Essa obsessão pelo novo amor, essa coisa esquisita, eu sou estranha, ninguém gosta de mim, aí essa fantasia do homem que é o mais bonito, ele olhou pra mim. Ela sabe muito bem, isso eu admito, assim.
explorar essa fantasia, principalmente feminina, inegável, né? Adolescente, de ser notada por essa Por esse figura motivo, ideal. o filme Isso. faz um sentido ali. Sim, Ele não e a gente é- não eu pode não negar que sou- isso tem também, acho que, né, nesse sentido mais em mulheres, não tô falando que foi em você obrigatoriamente, mas eu acho que muita gente acaba se apaixonando pela obra porque isso resgata esse sentimento, essa nostalgia que tem valor. E aí... Entende o que eu quis dizer? Sim, entendi. Sabe? Não acho que é errado você sentir saudade desse momento da revista Contigo, que tu ficava lá... Capricho, não. Capricho, desculpa, que era Contigo é da outra minha coisa. prima, Um beijo, Bruna. Mas eu pegava lá as revistas e falei assim, vamos ver o que as meninas pensam, né? Eu tava tentando entender vocês, eu era adolescente também. E aí tinha lá os Backstreet Boys e tal, aí tinha as paradas, aqueles moleques com baby face. É uma fase que a menina gosta do homem, claro, né? Não é todo mundo, mas com aquele baby face, né? Aquela coisa mais... né? Com aquele olhar assim e tal. E eu acho que o Crepúsculo, ele pega exatamente isso. Ela no laboratório, muito específico. ela conseguiu, tanto que tem um puta sucesso. Pode ter gente que fala assim, mas eu sou mulher e não me conectei. Claro, assim como tem um monte de filme que é pra homem, eu detesto Velozes e Furiosos. Fui zoado no Omelete, tá bom? Falaram assim, porra, tu não é hétero, Solano, você tem que gostar de Velozes e Furiosos. Eu falei, eu detesto aquela merda. Detesto aqueles carros, detesto Vin Diesel. E aí fala, não, mas você tem que gostar porque você é homem. Claro que tem exceções, mas que a Stephenie Meyer entende dessa parada, Ela entende. entende. Então, e Porra, ela é muito boa nisso. Existe um mito também, Uhum. que os 50 Tons de Cinza começou como fanfic do Crepúsculo. Mas isso acho que não é mito não, isso é real. É, né? Os 50 Tons, ela escrevia fanfic erótica da Bella e do Edward. Tipo, descritiva mesmo, Não, a e que parada. 50 Tons de Cinza é um crepúsculo levado pro BDSM. Então, e aí, até onde eu sei da história, ela fazia muito sucesso na autopublicação. Uhum, Autopublicação, assim, de fanfiction. E aí que alguma editora chegou e falou, cara, que sucesso. O que é isso aí? É fanfiction, não posso fazer. Porra, muda uns nomes. Caraca, Nasceu vocês disso. acabaram de provar que... Hum, Calma, que esse é um momento pra mim muito Ai, importante. meu Deus. lá vem. 50 Tons de Cinza é o Nosferatu de Crepúsculo. Acho melhor a gente terminar. Cara, É o tom da pele do Nosferatu. é uma cópia que ela mudou os nomes e deu certo. Tá Cara, vendo? vocês Nessa são vida brilhantes. nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Até semana que vem no Hora da Maldade. É isso.